Fala galera, paz do Senhor para todos vocês, vocês que são da Ungil, da Igreja Unida e de qualquer outro lugar do planeta. Esse aqui é o nosso quarto Ungilcast já, e hoje nós continuamos o assunto sobre comunhão. Se você quer saber mais sobre o que a gente vai falar aqui, eu já quero dizer para você, fique com a gente até o final, se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho, comenta o que você quer ouvir no nosso Ungilcast aqui, o que você achar desse bate-papo, esteja conosco nas nossas redes sociais aí no Instagram, Facebook, é só colocar Ungil e você vai encontrar a gente lá, beleza? Vamos pro bate-papo porque hoje tá fantástico. Hoje eu tenho aqui comigo um convidado ilustre, que é o pastor Evandro. Honra. E eu quero deixar ele se apresentar aí. Pastor Evandro, seja bem-vindo ao Ungilcast. Obrigado. Fique à vontade aí. É isso aí, gente. Paz do Senhor. Pastor Evandro. Sou da Unida da Vila Bancária. 36 anos, quase 37, Brunão. Tô novinho, né? Casado com a Ana Silvia e pai da Maria Clara, de 2 aninhos. Isso aí, Brunão. Benção demais. Pastor Evandro, ele já tem muito tempo aí de casa. E a gente preparou aqui um bate-papo bem interessante pra gente falar sobre comunhão, sobre igreja. Pastor Evandro, vamos começar com essa. Bora. Como foi se tornar pastor de uma igreja tão jovem de idade? A sensação eu não tenho o que falar. Uma sensação indescritível. Eu tinha por volta de 32 anos. São 4 e pouquinho já. E de repente a minha vida mudou, né? Eu tô acostumado a cuidar da minha família. Tô acostumado... Eu era líder de alguns departamentos, mas nada se compara ao pastoreio, né? Sim. E foi assim mesmo, quem conhece a história sabe. Que na quarta-feira eu estava na minha igreja, normal, local. No domingo eu estava assumindo uma igreja. Nossa, cara. O meu pastor me avisou, tal, mas não sabia quando ia ser a data, tal. E de repente, precisa ser pra já, né? E eu estava na minha igreja na quarta, no outro domingo eu já não era mais. Imagina, eu fiquei 17 anos na Igreja Unida do Santa Bárbara. Ô, louco. 17 anos. Aí do dia... Uma semana para outra eu já não fazia mais parte do Santa Bárbara. Sim. Tava a receber... É uma sensação indescritível. Se ao mesmo tempo maravilhosa. Preparado? Nunca, né? Nem hoje. Acho que não é... Acho que se eu olhar pra você... Cada dia é uma situação nova, Bruno. Porque tem muita galera que assume ministério ou liderança ou alguma coisa na igreja... E ela diz assim, eu não me sinto preparado, eu não me acho capaz e tal. Sentia preparado pra isso? É claro que você tem que fazer sua parte, né? Nós estávamos até conversando isso aqui nos bastidores. É claro que existem caminhos, técnicas, estudo, teoria, mas liderança, pastorado e etc. é chamado. Eu acredito muito nisso. Então você vai reunir, né? Reunir várias coisas. Tem que estudar, sim. Mas, meu querido, cada dia... Nada... É parecido com dirigir um automóvel. Na autoescola você aprende o básico, né? Sim. Primeira, tal. Mas as curvas das situações vão acontecer no dia a dia. Verdade. E, eu vou te falar, é uma escola... Sim, fenomenal. Você olha 4 anos atrás, eu olho hoje. Isso que eu tô comendo. Os pastores olham pra mim hoje, os pastores que têm 50, 60 anos, você fala, ele ainda não sabe de nada, né? Mas eu, em um pouco mais de 4 anos, já posso dizer, meu Deus, como a gente cresce, né, na escola. Então, Bruno, foi uma mudança radical na minha vida. Prioridades, né? Sim. Prioridades. Uma coisa é você ser membro, né? É verdade. Você planeja viagens tranquilamente. Não é? Até viagem. Tô tudo, de férias. Pastor. Você avisa o seu pastor, né? Tô indo, né? E quando você é o pastor, e aí? Né? Então, tudo muda, você tem que preparar tudo, né? É uma família, você se preocupa de verdade como família. Então, é uma mudança total. E é um dom, é uma bênção. Sim. Eu acredito que é uma bênção. É uma dádiva. Ser um representante de Jesus, né? Do seu reino,
Maravilhoso. Cara, que legal. E assim, você enfrentou alguma resistência da igreja, do meio onde você tava? Como que foi isso, assumir esse pastoreio aí? Resistência eu acredito que seja até uma palavra assim muito forte, né? No meu caso eu falo. Mas é muito engraçado. Eu chego no domingo lá na Vila Bancária, então meus irmãos queridos aí que vão assistir isso aqui vão dar risada. Chega um casal de meninos lá. Sim. Os pastores anteriores são pastores bem mais velhos, né? E é um choque de cultura. Eu brinco com eles que eles falaram assim, nossa, a Igreja Unida tá maluca de mandar 2 crianças pra cá. Né? A igreja já tinha 20 anos de vida. Forçou a barra, forçou a barra. A minha esposa tem 1,50 m, eu já também não sou alto, tenho quase 1,70 m. Aí chega lá, 2 crianças lá num domingo pra assumir a igreja. Tipo assim, não teve... Foi assim, vem assumir, entendeu? Teve umas reuniões antes lá com os... Mas, gente, foi um choque de realidade. Porque quando sai um pastor maduro e entra outro maduro, você já... Entendeu? O choque não é tão grande, né? Aí, não me conheciam. Pra quem não sabe, eu nasci na Igreja Unida. Então eu já tenho 36 anos de Igreja Unida. Não é que você chegou ontem lá assumindo o pastorado. Tem uma história toda aí por trás. Acho muito top. Brunão, quando a gente fez a prova pra presbítero, você fez também. Presbítero e pastor. Cara, eu fiquei fascinado naquela prova, porque eles falaram assim, pode levar pra casa e fazer. Eu falei, então é fácil, né? Que isso? Cara, você fez, é muito difícil, né? Como é a vida de um pastor mesmo, eu fiquei muito feliz com a Igreja Unida e com a minha igreja quando eu fiz aquela prova. Sim. Que eu vi que não era qualquer um, né, que pode chegar e foi uma coisa maravilhosa que me marcou muito. Então, choque de realidade total. Hoje, graças a Deus, todo mundo que estava ficou. Entendeu? Assim, mas eu brinco muito com eles. Falo assim, não foi um susto que tirou a galera da igreja. Falo muito pra eles. Fala o que você pensou na época, né? O que hoje eu tenho essa intimidade, né? Pode fala pra mim. Fala assim, não, essa igreja vai acabar agora, né? Mas graças a Deus, cara. Que legal. Tudo que você colocar a mão pra fazer, faz, meu. Deus te colocou lá, faz. Medo faz parte. Sim. Medo, indecisão, saber se vai... Não. A gente nunca sabe, Não né? é um acaso, né? A gente nunca sabe como vai ser. Maravilhoso. Deus é bom demais, Bruno. Cara, que legal. Não tenha medo. Choques. Não é Moisés e Josué, né? E agora, Moisés... Meu servo já foi, cara. O ministério dele foi top, maravilhoso. Agora é com você. Cara, entendeu? É com você. Então, esquece. Moisés teve a história dele. Vai escrever a sua agora. Entendeu? É isso. Deus tá te usando, hein? Top demais. Como que foi a transição da igreja em si? Porque a igreja, ela tinha um formato, uma composição de idade de meia idade, né? Comum. Sim. E hoje, já fui pregar lá na igreja, né? Tive esse privilégio. Sim. E assim, a igreja é majoritariamente jovem. É muito jovem. Então, como que se deu essa transição? Sim. Ela vem primeiro de um perfil que eu tenho, né? Eu pareço jovem, gente. Super novo. Eu gosto de ser muito vivo. Sim. Eu gosto, assim, a igreja do Senhor Jesus é viva, gente. Eu acredito muito nisso. Então, quando eu canto vivo. Se eu tiver que tocar, é intenso. Entendeu? E isso é muito a linguagem do jovem. O jovem é muito rápido, muito high-tech, muito... É verdade. Né? Então, assim, passa por um formato de culto que eu acredito também. Sim. Né? Porque, assim, lá a gente trabalha mais com um grupo de louvor cantando e depois já vem a palavra. A liturgia né? Liturgia, que é mais também... né, para um tempo de hoje, na minha opinião, claro. Né, então, assim, já não tem muitos departamentos, muita coisa. Quem é chamado, na minha visão, quem é chamado para cantar, canta. Chamado para pregar, prega. A gente vai adorar o Senhor nisso. Legal. Entendeu? Então, já mudou nisso. É muito focado no propósito do seu chamado, né? Naquilo que você tem vocação para fazer, habilidade para fazer. Sim, acredito muito nisso. Né? Os dons são para isso. Certo. Né? A separação do corpo é para isso. E a igreja... Tem vários ministérios que podem ser usados, mas... Verdade. É a igreja entender isso, né, gente? Você não canta bem, é porque Deus te chamou pra outra coisa, gente. É verdade. Entendeu? Você pode melhorar. Mas... Não precisa forçar a barra. Eu quero ser isso, não. Você pode ser um ótimo intercessor.
né? Você pode ser tanta coisa. Então, sabe, quem sabe Deus não te usa pra pregar no púlpito, mas você é um ótimo evangelista de rua, né? Sim. Então, é descobrir, nós somos um corpo. Se todo mundo for dedinho, se todo mundo for mão, aí não vai andar, né? Exatamente. Então, passou por essa reformulação, né? De formato de culto mesmo. Sim. E agora tem a igreja muda, a igreja dá um choque de realidade quando a gente começa com um projeto social que chama ESA. Que é a nossa a gente quer falar sobre isso mesmo. Aí mudou, aí mudou. O que é o ESA? ESA, essa sigla, né? Explica pra gente o que é esse projeto, a que ele se propõe. Escola Social do Amparo, ele é dominado, ele é gerido pelo André Marques, um amigo meu que era do Santa Bárbara. E esse projeto vem de anos e Andrezão, parceiro, um forte abraço, André, tamo junto, Master. Gente, quiser entrar lá, @Instituto ESA, pra você conhecer melhor no Instagram. Então, top demais. Ele sempre teve um sonho e sempre a gente começava e dava um problema e tal. Na bancária, pensa, a gente começou... Explodiu. Uma coisa inacreditável. A gente começou a fazer uns trabalhos voltados com teatro e artes, mas mais o teatro. É voltado para artes. Isso. A atuação música, do projeto é envolvimento com artes. Artes. E pra comunidade, tá, gente? Certo. A gente não trabalhou com igreja, a gente trabalhou com a comunidade. A gente já foi direto pra comunidade. Ah, tá. Entendeu? Já foi pra fora. Não é um negócio de você formar um ministério dentro da igreja pra impactar lá fora. Não. Já foi formado um projeto de artes social. Aí Deus abriu portas nas escolas, né? Quando a gente entrou nas escolas e com, assim, não sei, a região da bancária tem muito problema com jovens que se cortam, com jovens depressivos ao extremo, não é assim, depressivos mesmo, pessoas que se tratam em CAPs e tal, e tem muito problema com jovem que se corta, muito, assim, uma coisa inacreditável. Então, isso abriu portas, porque as próprias diretoras da escola não sabiam mais o que fazer. Porque nos banheiros das escolas estavam se cortando. Nossa, né? Não estavam indo pra escola e tal. Então, de repente, foi criado esse grupo e começou... Eu te convido um dia a ir lá ver a apresentação. É coisa técnica, profissional, mas é uma coisa... Tem algum evento próximo aí que vai acontecer no ESA? Essa semana já vai ter lá na Vila Bancária, 17, 18 e 19. A apresentação, gente, é maravilhoso. 17, 18, 19. Sexta, sábado e domingo vai ser o fechamento desse ano. Esse vídeo vai ao ar no sábado. Então você que está assistindo a gente aqui hoje e amanhã tem ESA lá na Vila Bancária. Você não vai aí já. Rua General Porfírio da Paz, 670 na Vila Bancária. Você não vai, eu te garanto que é impactante. Top demais. É impactante. Top demais. Então isso começou a mudar as escolas, cara, pra você ter uma ideia. As escolas, né? Então aí eles começaram a apresentar, teve a apresentação que foi para 5 mil alunos, né? Uau! Lá no Haroldo. Então, assim, coisas maravilhosas. Aí sim, começou essa mudança mais jovem. De idade, que muitos jovens começaram a aceitar Jesus. E eu descobri algo que eu não sabia, porque eu sou... Vou usar essa palavra, tá? Eu sou rato de igreja, nasci na igreja, então eu tô escondido lá atrás de grupo de louvor, eu não sei se você vive isso, mas, né, quem tá me ouvindo aí, mas, assim, vai pra igreja todos os dias e só ensaia, jeito de falar, né? Vive aquele momento de culto, mas eu vou te dizer uma coisa, principalmente você que é líder de jovem, tem um monte de gente do lado da sua casa que não sabe quem é Jesus. Eu descobri isso agora. Em São Paulo, eu tô em São Paulo, né? Na capital. De repente começa a chegar uns jovens na igreja que eles não sabiam quem era Jesus, cara. Eu tô falando assim, de não saber, assim, o conceito... Cara, que louco. Louco, uma coisa maluca. Né? E uma coisa muito trabalhosa. Né? Que legal, muito. Inserir quem é Jesus, princípios de fé. Assim, eu nunca vivi uma coisa parecida com isso. Legal, de ter que explicar quem é Jesus. Imagina, a gente tá acostumado na nossa igreja a pegar pelo menos meio pronto. Sim. Né? Não, lá a gente teve que começar do zero. Você sabe quem é Jacó, Abraão, Isaac. Isso. Tem uma ideia de quem é Davi lá, assim, grande parte, alguns estavam afastados e voltaram, mas são minoria. Entendeu? A grande maioria é alcançada, não sabe quem é Jesus e muitos ainda estão sendo alcançados. É um relacionamento direto com a missão. Missão. Não só com a instituição. Sim. Né?
E a gente sente essa cresce na igreja, está envolvido com a instituição, né, com a denominação, mas a missão em si de alcançar o perdido, né, aquele que está ali, que ainda não conhece Jesus, né, é isso que vocês têm experimentado lá, né? E Jesus é tão maravilhoso que a gente não se atenta. A ordem de Jesus é ide. Sempre foi ide. É a gente que interpreta de várias formas esse vinde. Ficai, né? A maioria é ficai, viu? Pior. Vinde aqui pra igreja. É ide, cara. Vai que eu vou abrir portas, vai que... É só testemunho. Se eu fosse contar tanto de testemunho que tem através do ESA, onde que o ESA já foi, da forma que ele já recuperou pessoas, teria que ser um só pra isso. Cara, né? Testemunhos. Assim, eu tenho jovens obreiros que há 2 anos atrás eram espíritas. Nossa, eram totalmente ateus. E viveram uma transformação real de vida. São braços direitos lá na igreja hoje. Crentes que fazem homilética comigo agora. Ô, louco, cara. Olha que fantástico. É testemunho vivo. E uma pergunta aí, como que a gente mantém, como vocês conseguem manter, então, a comunhão entre os jovens? Existe um tipo de programação específica para isso? Vocês entendem que isso é importante, esse espírito de comunhão na igreja, né? E que tipo de programação vocês usam para promover esse espírito de comunhão, de unidade? Eu vou jogar isso aí como... Na verdade, eu não tenho um programa específico, porque ela é uma cobrança diária. Vou te explicar isso mostrando um caso. Esses meninos começam a vir para a igreja. Os meninos nunca... Culto, eles não sabem nem o que é. Aí acaba o culto, eles começam uma correria na igreja. Imagina isso. Eu tô numa igreja tradicional, igreja normal. Acabou o culto, essa juventude começa a correr na igreja. Um pula em cima do outro. Começa a gritaria. Entra de bicicleta dentro da igreja. Aí os mais velhos já começam a olhar pra mim e falam assim... Ei, que bagunça é essa, tal? E eu falando, calma, gente. Calma. E eu segurei muito nas costas, viu? Muito. Falei, calma, gente. Calma. Tenham paciência. A palavra é amor, cara. Sim. É amor. Entende assim, gente. Você pode ser criado na igreja. Ele não. Ele tá numa cultura, né, muito diferente. Alguns vêm de uma cultura muito difícil, né? De não ter educação básica no lar. Então, a igreja assume uma parte até que não é dela, né? Que tem que auxiliar numa educação. Gente, esses mesmos meninos... Tem postura hoje, entendeu? Sim. Então, comunhão... Há uma transformação, né? A chave da comunhão é o amor. Entendeu? Não existe... você pode fazer... Escreve essa frase aí, hein? Não existe... Você pode fazer o que for na igreja. Assim, o amor tem que ser plantado. E o amor tem que ser real. As pessoas sentem o amor real. Entendeu? Verdade. O amor falado é o amor... Você pregar sobre o amor, todo mundo vai falar assim, meu, bênção e tal. Mas você ver alguém triste e não se conformar com aquela tristeza. E aí você vai lá e abraça. Sem esperar nada em troca. E automaticamente aquela pessoa vai entender que teve um relacionamento de amor. Sim. E isso acontece lá todo minuto. Eles vão assistir isso aqui, eles vão comprovar. É Jesus transparecendo, né? Eu nunca vi algo daquele. A gente foi entregar... Esses meninos, eles vão entregar marmitex com a gente. Aí, fomos entregar marmitex um dia desses aí. Frio. Aí um dos meninos entrou no carro, olhou de novo pro rapaz de rua, lá em situação de rua. Ele saiu correndo do carro. Tava frio, gente. Ele tirou a blusa que ele tava e deu pro rapaz. Cara. Mas assim, você fala assim, tá, já vi isso. Mas foi algo tão espontâneo, tão bonito, porque ele ficou sem blusa. E não foi um apelo que alguém fez pra ele, não teve... Você entende que ele tinha entrado no carro, aí ele falou assim, não, eu não posso... Ele falou pra mim depois, eu não posso deixar... ele vai ficar na rua aqui, eu vou passar frio até chegar em casa, mas... Cara, que então, bênção. O amor constante. Quando tem algum desentendimento, que eu falo assim... acho que isso, acho que aquilo, a gente sempre joga pro campo do amor. Então, o trabalho que eu tenho lá é o trabalho de... se fosse você? Se coloca no lugar. Não, vamos amar. Gente, tal. E, é o caminho. O amor. Amém, top demais. Vamos lá. Agora fala um pouco do tipo de atividade que vocês desenvolvem na igreja, projetos que talvez vocês tenham fora culto, né? E de repente fora projeto ESA,
que são usados para você também capacitar esses jovens, Sim. né, trabalhar com eles dentro desse ambiente de comunhão. O que eu acho maravilhoso é assim, se tem a igreja, ela se moderniza. Gente, se você for entrar lá no Facebook da Vila Bancária, você vai procurar a Vila Bancária, você vai ver que, Brunão, a gente tem a parede preta lá, cara. É a famosa igreja da parede preta. Aí automaticamente alguns crentes vão falar assim, vixe, cara, aqui tem heresia, né? Não adianta você falar que, né, oficialmente, né, eu te convido a ouvir as nossas pregações, irmão. Então, Sim. Qual que é o fundamento e o principal trabalho que a gente tem lá? A gente tem segundas-feiras, a gente tem um evento que chama Escola da Palavra. Certo. Cara, a gente se junta lá e essa molecada, me permite falar assim, eles são maravilhosos. É aquela coisa de sentar na mesa e comer a palavra, sabe? Certo. E isso é um crescimento que não tem... Não tem... E isso promove, querendo ou não, promove muita unidade entre eles, né? Uma coisa é você trabalhar com seu amigo, um amigo comum. Outra coisa é você sair com ele depois do trabalho pra trocar uma ideia. Sim. Sem o peso da responsabilidade. O culto tem que acontecer, então tem que começar a tal horário, vão ser tais músicas, tal vai pregar e tal hora acaba. Tem toda uma preparação. Aí você vem numa segunda-feira livre, traz a Bíblia, joga em cima da mesa e você é livre. E você pega o que Deus falou com você e comunica com o seu irmão. E o seu irmão comunica com você e isso cria uma comunhão que só entre os filhos de Deus pode acontecer. Sim. Você compartilha disso, né? É isso. Como é uma comunhão, assim, é inexplicável, né? Você sabe aquele negócio do partir o pão? Sim. Entendeu? Tem o partir o pão, que é o partir o pão mesmo. E o partir o pão, a palavra de Deus é o pão, né? Pão da vida aí. Tem criado vínculos inacreditáveis, por quê? Isso vai tirando barreiras, né? Sim. Vai tirando barreiras, é o momento extra. E é o primeiro vínculo, o vínculo vertical, né? Que é o nosso vínculo com Deus, através da palavra, e faz com que esse vínculo horizontal aconteça de forma genuína e bíblica. Sim. Né? A gente fala muito isso na Ungil, que é impossível existir comunhão fora de Jesus. Né? Uma comunhão genuína mesmo, verdadeira. Sim. Ela não existe fora de Jesus, porque Jesus, a unção de Deus, a presença de Deus promove essa unidade. É a presença do cabeça, do corpo, né, cultivando a unidade dentro do corpo. Então, porque você pode ter comunhão, ou uma falsa comunhão, por diversas coisas, mas esperando por troca. Interesses, né? Interesses, troca. Sim. Entendeu? Mas a comunhão verdadeira de um corpo é entender que depende um do outro. E aí o que eu acho maluco, isso não entra na minha cabeça. Esses meninos, eles têm de 16, 17... Eu fui falar assim, então a escola da palavra agora, desse final de ano, vai entrar em recesso. Você é louco. Mas como assim? Mas por quê? Entendeu? Eu falei assim, calma, gente, eu tô cansado também. Tá. Não pode. A galera fica revoltada, eles querem. Você tem noção o que foi o tamanho da minha alegria? Sabe que numa segunda-feira, à noite... Fala, não pode tirar. Gente, eu sento com eles. Por exemplo, a gente teve aqui os dois. Olha os dois últimos assuntos que a gente estudou: hermenêutica e homilética. Ô, louco. Eu sentando. E essa galera tá brigando pra ter isso. Você tem noção? Se a gente fala, vamos ter uma aula de hermenêutica. Eu falo, nossa, tá maluco, que Meu, sabe? E eles ficam. Dava pra ver nos olhinhos deles lá, tipo, eles fascinados assim. Sim. Quando a gente caía pra dentro da palavra, assim, e a profundidade. Meu, eles ficavam assim, uau, que Mas eu quero. É cultura, uma cultura. Dá pra perceber que é uma cultura de descoberta. E essa cultura, ela é cultivada dentro de um ambiente, como você mesmo disse, de amor. Sim. Então, tudo faz parte, né? Eles não estão ali só pela matéria que está sendo ensinada, pelo conhecimento em si, mas por todo o relacionamento com Deus e com os irmãos, né, com a igreja, que isso promove. Sim. E sabe o que causa comunhão total, Brunão? É você crescer junto com alguém. É verdade. Você tá andando com os irmãos, eles estão crescendo e você tá acompanhando esse crescimento, você tá crescendo. Estão todos crescendo
acompanhando esse mesmo crescimento. E não tem aquela ambição de um crescer mais do que o outro, de, né, um querer ser mais inteligente ou melhor do que o outro nisso ou naquilo, né? Porque isso mina muito a palavra de Deus, né? Comunhão. Se você está estudando a palavra, você quer melhorar um pouquinho a cada dia? Leia a palavra de Deus todo dia. Ela vai te lapidando, entendeu? Te lapidando e você vai se tornando melhor. Que bênção, cara. Vamos lá, agora eu quero te fazer algumas perguntas capciosas aí. Você tem quantos anos de pastorado? 4 anos e uns 3 meses agora, vai. Certo. Então vamos supor que o Evandro de hoje pudesse dar um conselho pro Evandro que começou o ministério no susto de uma semana para outra, né? E você pudesse dizer para ele, dar um conselho, né, pro ministério. O que você diria? Eu diria, Evandro, é o seguinte: não faça o que é pro outro fazer. Uau! Você vai falar assim, entende? Muito bom. Porque a gente chega na vida das pessoas e a gente quer mudá-las. Quando muitas vezes elas mesmas não querem. Cara, entende? Top demais. E a gente sofre. Às vezes nem ela tá sofrendo. É a vida que ela escolheu, gente. Entendeu? Ela não quer. Eu não quero isso. E a gente tá, não. E vamos fazer isso. E vamos fazer aquilo. E a pessoa simplesmente olha e fala, não quero. E quantas vezes eu sofri achando que o defeito estava em mim. Né? Por falhas. Nossa, que fantástico, cara. De ser um pastor iniciante hoje e tal. Entendeu? E o tempo me mostrou que é uma decisão pessoal. Muita coisa é uma decisão pessoal. Então, Evandro, cara, faça o que Deus colocar no seu coração. Peça sabedoria do alto, mas tem um momento que você vai ter que falar assim: fiz o que eu pude, preciso seguir. Cara, se tivesse uma galera ia falar, aplauda o Senhor aqui, que esse conselho aqui foi demais, cara. Eu vou te perguntar também, qual que é a temática hoje que você percebe como pastor na igreja, que os jovens mais anseiam? O que eles mais gostam de ouvir? Com o que eles mais gostam de se envolver? Né, essa temática, o que você Aí percebe? você fala os jovens lá da igreja, isso, da minha igreja. Da sua igreja. Uma coisa impressionante, porque é isso mesmo que eu acabei de falar. Eles gostam de palavra, cara. Uau. Aí tipo assim, eu tomo até um cuidado, e vai um conselho pra todos, né? Cara, não seja dono da verdade. Às vezes a gente estuda e se aprofunda um pouco, aí a gente já começa a falar assim, se o irmão fala 3, não 3, entendeu? Aí a gente... ele falou 3. Sim. Entendeu? Então, isso prejudica a gente. Né? Mas também, um exemplo que eu dou muito pra eles lá é, você vai num restaurante, se te entregam algo estragado, você não come. Sim. Entendeu? Então, por que a gente aceita todo tipo de palavra? Boa. Não, vou comer, não. Ouve tudo, retém o que é bom. Show então, de bola. É um filtro. O que eu quis passar com essas matérias que a gente passou pra eles tenha um filtro do Espírito. Né? É o filtro ali, ó, isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve. Né? Então lá, o assunto, eles são 2, né? A banda lá, eles são maravilhosos. E eles amam aquilo. Eles chegam no domingo 4 horas da tarde. Eu percebo que a galera lá da banda e tal, o pessoal toca com muito eles amor, pulam, muita vontade. Eles pulam. É intensa mesmo. Tipo, tá, se é um louvor mais, eles pulam junto, eu acho. Isso muito, muito maravilhoso. E quando eles estão sentados, domingo agora foi a Igreja do Lar Nacional lá, louvar. E eles foram... E eles pularam quando estavam no banco, entendeu? Você tem que adorar. Gente, adorador. Amo isso. Então, eles amam muito música. Eles amam muito tocar. E eles amam muito, muito estudar a palavra. Sentar pra... Eu vejo brilho nos olhos. Os 2 assuntos mais... Bênção, e teatro, cara. Né? Teatro, eles são... Teatro, dança... Legal. É o que rola. E hoje, como pastor da igreja, e agora a pergunta é inversa. Como pastor da igreja... Qual é o item, a temática, o assunto que de repente você como pastor enxerga que hoje eles teriam mais necessidade de serem trabalhados? É legal falar nisso que ontem, segunda-feira, né, a gente tá gravando isso numa terça, e ontem teve uma assembleia geral lá na igreja. Certo.
né? Apesar da gente, às vezes, meio querer correr disso aí, né? Às vezes, eu falei ontem lá, gente, quando a gente fala em reunião, a gente lembra de quê? Aí os meninos, confusão, briga, né? Sim. E nem parece que a gente é uma igreja de vez em quando, né? Isso deveria nem ser cogitado, né? Sim. Mas infelizmente é. E a gente teve essa assembleia para que a gente mostrasse a diretriz. Sim. Né? Assim, como é que a gente vai seguir, entenda o que eu quis dizer, né? Um direcionamento que Deus dá para um líder se o líder não comunica. Sim. Então, a igreja precisa saber a visão que segue, precisa ter clareza no caminho. Ó, a gente vai seguir nesse caminho. Sim. Então é isso. E o tema do ano de 2022 que Deus colocou no meu coração é que 2022, lá na Vila Bancária, vai ser o ano da oração. Uau. Ano da oração. Por quê? Porque a gente tá top em teatro, que a gente gosta da palavra, que a gente toca, canta. Mas como tá o joelho no chão? Né? E joelho no chão é a conversa com Deus. Então, lá na Vila Bancária, o que mais precisa para esse ano, pra gente começar a trabalhar muito, é muita oração. Então vão ser reativados lá consagrações, cultos de oração. E aí tem o reverso, né? Culto de oração, mas será que vai alguém? Irmão, a fórmula, é isso que eu ia falar, a igreja se moderniza demais, coloca a luz, pinta a parede de preto. Mas aquela coisa básica, Brunão, não mudou. São disciplinas espirituais, né? Palavra, jejum e oração. É isso aí. E lá na Vila Bancária, o tema aqui precisa ser tratado e levado muito mais a sério e muito mais... Oração. Certo. A gente vai tratar disso nesse ano. E aí... Fantástico. É isso que eu tenho pra agora. E a gente percebe socialmente e na igreja o quanto muitas vezes essa temática, a vida de oração, a vida de consagração, sim, né, a vida da intimidade com Deus, do tempo pessoal, sim, né, porque a gente fala na Ungil que a gente tem os 5 pilares, né, então a gente tem evangelização, sim, comunhão, discipulado, vocação ministerial, né? E isso é muito legal, né? Mas tem o 5º pilar, que é a adoração, que é o devocional, que é a vida com Deus, a intimidade. E, cara, o pessoal sempre me pergunta, né? O que é mais importante? Oração ou leitura da palavra? Né? O pessoal me pergunta muito isso. Oração ou Bíblia? Oração ou Bíblia? E aí a gente sempre responde, né? Eu tinha muito costume de responder assim, os dois são igualmente, sim, necessários, né? E importantes. E eu continuo pensando que os dois são igualmente necessários e importantes. Mas ainda que em algum lugar onde a Bíblia não chegue, né? Onde o evangelho seja perseguido, sim, né? E a gente não tenha, aquela pessoa não tenha contato com o livro, a sim, Bíblia, mas ela consiga dobrar os seus joelhos e falar com Deus, a fé dela vai ser sustentada. É conversa com o Pai, né? Agora, num lugar onde você pode ler o livro de capa a capa. E aí? Mas não, se você não tiver vida de oração, cara... São complementos, a vida, né, não muda. A vida não muda. São complementos. Exatamente. Uma coisa leva a outra, gente. Exatamente. Não se você viver uma vida de oração, não tem como você não ter sede pela palavra. Por conhecê-lo mais, né? Exatamente. Como é que você vai conhecer alguém sem falar também? Exatamente. É impossível. E o que tem acontecido, Bruno, que é legal falar também? Legal assim, né? É que, eles têm passado experiências muito fortes lá, né? De manifestação demoníaca. Entendeu? Então, sim, de ter que pregar a palavra. Sim. De confrontos, né? Porque... O ESA, gente, ele funciona de sábado lá. Uhum. E ele tem uma galera muito enorme. Tem muitos jovens lá e que não vão à igreja. Sim. Entendeu? É um trabalho social. Com droga, com... Tem gente de toda... Pensa numa religião aí, tem gente lá de sábado. Certo. Tem tudo que é religião. Uhum. E mando até se ele assistir o Luiz Correia. Uhum. Fui numa palestra dele lá no Ângela esses dias... É tudo aquilo que eu penso, cara. O reverendo. A gente tem que parar de endeusar o templo, gente. O templo não é... O templo não... O templo é parede. Sim. E aquilo tem que ser usado pra sociedade, pra comunidade. Sim. A igreja tem que abrir as portas. Entendeu? E é isso que eu vejo lá de sábado. O prédio é um prédio. O prédio é um prédio. Uhum. Entendeu? Então, sábado mesmo eu fui lá dar uma palavra pra eles lá.
Então, gente, e eles estão vivendo isso. Essa manifestação, entendeu? Então, esse peso espiritual precisa de oração. Precisa de oração pra aguentar. Cara, que bênção. Pois é. São os dois pilares, né? Não tem como. Palavra e oração. É isso aí. Como ouvirão se não houver quem pregue? Até porque no louvor é muito mais fácil da gente mentir, né? Exato. Na emoção, na nota bonita. Abro mão de tudo. Na nota bonita, no solo top. A gente chora, né? Ah, meu. No louvor né? a gente Tu chora. és o meu Deus, vou largar tudo, faço o que tiver e tal. Aí. Exatamente. E a gente sabe que às vezes não é mesmo. Não é muito. Exatamente. Agora vamos lá, a gente tá chegando aqui ao final. Bora. Né? Eu sei que a galera já tá no né? Lá do outro lado. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e essa pergunta ela vai com certeza ajudar muito os nossos líderes de jovens Sim. que estão nos assistindo aqui. Que seria, qual hoje a atitude, hoje o pastor Evandro enxerga, Sim. hoje a nível denominacional e até nacional, interdenominacional, né, entre as igrejas. Qual a atitude hoje que você enxerga que um líder de jovem, a postura que o líder de jovem hoje precisa ter com relação aos jovens para que esses líderes consigam cumprir o chamado que Deus fez para eles? Sim. É assim, ó. A liderança, desde sempre, ela precisa ser exemplo. Né? Então, que é um conselho um pouco difícil de dar. É uma palavrinha assim que chama santidade. Uau! Entendeu? Santidade, separação, sacerdócio. Entendeu? A partir do momento que você escolher se separar, cara, vai dar certo. Entendeu? A separação desse mundo. Você quer um conselho? Não vos conformeis com esse mundo. Você vai ouvir piadinha, você vai falar que... Vamos falar, sabe o que vão falar? Sabe o que eu tenho saudade de ouvir que não ouço mais? E esse aí quer ser muito santo. Que top, queira ser. Cara, é verdade. Né? Esse aí é o santinho. Top, vai pra cima, é isso. Esse aqui só... Eu chego perto dele, ele só quer falar de Deus, de Bíblia. Cara, seja chato. Que isso tá dentro de você. Seja estranho. Santidade. Cara, a gente não fala mais... Não, eu pego muito pesado nessa parte. Cara, a gente não fala mais... Quantos jovens dentro da igreja tem relacionamento sexual, cara? É verdade. A igreja não prega mais sobre isso, tá tudo... A gente colocou um pano preto e falou assim, tá liberado. Indiretamente, né? Indireto. Você não velado. Vê, é velado. Outros pecados a gente vive jogando na cara aí. Mas aí a gente tem um monte de gente que tá se sacrificando, tá perdendo de ter um casamento top, de ter uma vida de santidade. Por quê? Porque não se segura na área sexual. Né? Porque o ego, né? Às vezes começou uma... Segura seu ego, irmão. Né? Você é líder, você é o primeiro servo. Exato. Aquele que for o maior, seja o menor. Né? Totalmente ao inverso. Então, mas santidade, humildade, sabe? Considerar o outro superior a si. Isso é muito difícil. Ainda mais pra jovem, né? Eu sou líder, né? Eu sou tal. Começa a servir. Sabe, começa a se separar. Vão te entregar lá o prato, né? Né, Daniel? Né, o Sadraque, Mesaque e Abednego? Pode comer junto com todo mundo. Sim. Não. A gente vai comer separado, porque a gente é separado. Sim. Né? Então, gente, se santifica, cuidado. Hoje a gente... os últimos conselhos, tá? A gente tem muito acesso. Verdade. Muito acesso. Nem tudo é pra você assistir, gente. Entendeu? Nem tudo é pra você acessar. É selecionável, né, cara? A gente pode fazer isso. Você é espelho. Os seus jovens vão refletir muito do que você é. Então, é isso, gente. Se separa. Quer ter uma mocidade top? Seja você top. Sim. Seja você separado, santificado. Não viva um título. Entendeu? Não viva porque é uma necessidade da Igreja Unida, tem muito, né? Sim. Necessidade. Então, por necessidade, vai você. Não, gente. Agarra o chamado. Seja diferente. Vai contra a maré. Vai dar certo. Que top. Glória a Deus, cara. Pastor Evandro, amém. Muito obrigado por sua presença aqui. Cada palavra aqui, cada bate-papo, com certeza foi muito edificante
né? Eu saio daqui já com o coração queimando, né, dessa conversa. Tem sido uma bênção já desde aqui participar. Mas eu quero encerrar esse momento aqui pedindo, obviamente, para você curtir o nosso canal, se inscreve nele, curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos. Olha quanta gente você pode alcançar, abençoar, falar sobre Jesus através desse Ungilcast, cara. Então não perde essa oportunidade, já pega aí o aviãozinho, a setinha, o que for que tiver disponível para você compartilhar, e compartilha esse vídeo, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece. E se você quiser ser um patrocinador desse projeto do Ungilcast, dos nossos vídeos de devocional da Ungil, das ministrações que nós temos feito no nosso canal, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os dados para o nosso Pix, que é dadosungil@gmail.com. A gente não precisa só de dinheiro, você pode doar água, a gente já recebeu doação de água, pastor Evandro. De coxinha, de camiseta, sim, de tudo que você imaginar, chaveiro, enfim. Então, seja usado por Deus, esteja disponível. Se você puder e quiser nos ajudar a estar com a gente aí nesse projeto, pode doar aqui pra gente. E eu queria encerrar esse momento aqui com um pedido de oração, para que o pastor Evandro possa estar orando, então, pelos nossos jovens, não só da Igreja Unida, mas do nosso país. Sim. Né? E pelos líderes de jovens, por esses que têm sido chamados para trabalhar com essa juventude. Amém. Né? Para que Deus possa alcançá-los. Antes de orar em um segundo, eu queria só encorajar você, viu? Siga seu ministério, cara. Amém. Se você é chamado para ser pastor, seja pastor, não tenha medo. Porque uns falam, outros falam que é isso, é aquilo, meu. Vai. A igreja precisa continuar, a igreja unida, a igreja, enfim. A igreja precisa, sabe? Vai pra cima, siga o seu ministério, não tenha medo. Como você quer ser engenheiro, médico, etc., seja pastor, seja missionário, músico, guitarrista, siga, tá bom? Vamos lá? Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, meu Jesus. Quando a gente liga esses microfones e equipamentos, no momento natural é só uma gravação. Mas quando a gente começa a tornar isso algo espiritual, ele pode alcançar lugares inimagináveis, Pai. Sim. Então, nesse momento, Senhor, que você seja um canal de alcance, Papai, para aquele jovem, ou até, quem sabe, não tão jovem, que esteja desanimado, que esteja pensando em desistir, Papai. Ou que esteja, Papai, como se num labirinto sem saída. Sim, ou, Papai, quem sabe, os planos que ele tinha, ou que ela tinha, foram por água abaixo. Porque o Senhor sempre tem planos melhores e maiores que os nossos. Sim. Então, Papai, encoraja, Senhor, que o Teu Espírito Santo guie, Senhor. Que a voz do Teu Espírito Santo seja ouvida por esses novos ministros, Senhor. Sim, sim. E eu acredito, Senhor, que a Igreja Unida já viveu vários e vários momentos maravilhosos. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus que ainda estão por vir melhores ainda. Amém. Maiores ainda. Papai, então, Senhor, derrama visão de reino. Glória Papai, que, Senhor, não cesse o Teu Espírito Santo de se mover em cada igreja unida, em cada jovem que está misturado aí pelo Brasil afora. Sim, e que nós, Papai, aonde quer que pisar os pés, sejamos uma bênção. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido. Deus te abençoe. Continue com a gente aí. Curta os nossos outros vídeos também. Se você já assistiu esse aqui até o final, é sinal de que você tem gostado aí e tem sido edificado por aquilo que nós temos falado. Então temos outros vídeos aqui, outras entrevistas, outros Ungilcast, e que você possa ser muito mais edificado. Tamo junto. Deus abençoe a sua vida, gente. Vamos terminar como sempre, né? Com hashtag Somos Um. É, top demais.